Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Nós vamos falar hoje sobre a evolução de um Change Order, que é um projeto que eu aguardo com bastante ansiedade ali, né? E para começar, vamos nos apresentar, tá? Eu sou Thiago Zorzeto, arquiteto de soluções da Vtex, do time de Professional Service, tá? Chile? Boa. Eu sou o Lucas Chile. Eu atuo como Staff Software Engineer na Vtex. Tá? Já tem mais ou menos uns 5 anos. Passei por times do Checkout, Subscriptions. Eu já estou no Order Management. Também muito orgulhoso de apresentar esse projeto que estava sendo cozinhado no último ano aí, junto com o Wagner. Bom, eu sou o Wagner. Eu estou na Vtex há 3 anos e eu também trabalho no time de Order Management, atuando na parte de front-end. E vim mostrar para vocês aí também um pouco do que a gente desenvolveu no último ano sobre essa funcionalidade. Opa. Só no slide? Pode passar o slide para o próximo? Tá. Está indo. Tá, mas vamos lá. Vamos começando. Tá? Antes da gente falar um pouco da evolução do Change Order, a gente vai falar um pouquinho sobre o Change Order atual, né? A alteração de pedidos ela ocorre na Vtex quando o pedido chega no fluxo de preparando entrega, né? O pedido foi... O cliente fechou no checkout o pedido, passou pelo antifraude, aprovou o pagamento, chegou para o início do manuseio e a hora que a gente recebe que iniciou o manuseio, vamos fazer a preparação de entrega, a gente entende que esse pedido está no seu RP, no seu WMS, que o picker vai pegar esse pedido e vai alterar. E com isso, ele pode chegar na hora de separar esse pedido, tem uma peça, chegou lá, deu perda logística, né? Aquela peça não está lá, está danificada. Então, ele pode remover um item e pode entrar em contato com o seller para substituir esse produto. Então, comprei um produto da marca A, quando não tenho mais, coloco o da marca B. Então, essa funcionalidade funciona bem, atende bastante nossos clientes hoje, mas ela também tem algumas limitações. Se eu faço uma compra de um item, tipo, comprei 1 quilo de maçã, né, pensando no supermercado, o picker foi lá, deu 900 gramas. Eu não consigo alterar o preço desse item, alterar o peso. Eu tenho que ir lá remover a maçã tipo, de R$8 o quilo e adicionar uma maçã de R$7,20. E quando a gente pensa nisso em um volume, um carrinho de grocery que tem 60 itens, 70 itens, a falta dessa correlação fica confuso no pedido. Mesmo assim, se eu comprei um produto A e substituir por um produto B, eu não tenho uma correlação direta. Isso cria uma confusão na comunicação com o cliente que não fica clara. Então, a gente hoje não tem um ajuste de peso, é sempre o adicionar ou remover produtos. Tem mais limitações. Fora a arquitetura toda síncrona, né? Sim, hoje, se eu fizer uma operação de acrescentar valor ou remover, se o gator me devolver um erro por qualquer motivo, eu vou devolver esse erro direto. A gente não pega o preço dessa substituição do item novo da Vtex. O cliente tem que informar esse preço, tem que estar do lado da operação do cliente. Então, se eu tiver um acréscimo de frete, eu também tenho que acrescentar esse valor. Tá? Mas eu acho que isso agora tudo vai mudar aí com o V2. Então, como o Zorzeto apresentou, né, na antiga Change, a gente dependia muito do cliente para executar a operação com sucesso. Né? Então, quando a gente fala cliente, a gente fala da integração como um todo, né? O sistema que está no meio dos panos ali, executando toda a lógica de negócio. Então, como o Zorzeto falou, a gente precisava que o cliente passasse o preço do item que ele está alterando para a gente. Né? A gente exigia que ele executasse toda a retentativa na mão em caso de qualquer imprevisto. Né? Então, assim, algumas dificuldades, de fato, impediam o sucesso da operação como um todo. Tá? E aí que surgiu a ideia de a gente fazer o novo Change Order. Tá? E aí o novo Change Order ele veio com alguns conceitos diferentes, né? Exatamente para tirar essa responsabilidade de quem está integrando com a plataforma da Vtex. Tá? Então, assim, a primeira grande mudança que a gente tem em relação ao antigo Change hoje é a forma que a gente está fazendo nossa arquitetura. Tá? O jeito que a gente pensa a nossa arquitetura hoje é toda assíncrona, né? E com controle de duplicidade. Então, assim, o que significa, né, por debaixo dos panos? Pode passar para o próximo, Zorzeto.
Basicamente, a gente está separando a criação do change com a execução dele. Tá? Então, imediatamente após o integrador, né, solicitar um change order dentro da plataforma, a gente basicamente entrega para ele um identificador da operação. Assim, toma esse identificador e acompanha posteriormente, pegando esse detalhe. Tá? O que isso muda? Né? A gente basicamente está puxando toda a responsabilidade de execução para dentro da VTEX. Então, a gente vai ter o Workers in Background tratando todo esse processo, tá? E tratando possíveis erros, retries. Tá? Então, isso mudou consideravelmente em relação à antiga versão. Outra coisa que a gente tem também, que é muito legal, que é a possibilidade de a gente fazer um preview do novo valor da change como um todo. Tá? E isso já se alinha muito com o terceiro tema, que a gente está tentando tirar ao máximo essa responsabilidade do lojista de informar tudo que ele precisa, certo? Então, só dele informar o item antigo e o item novo, a gente já captura o preço no módulo de pricing, a gente vai no módulo de catálogo para pegar as informações do item, a gente vai no módulo de logística para recalcular o frete e várias outras coisas que a gente pensa fazer por debaixo dos panos para facilitar toda a vida de quem está integrando com a gente. Tá? Outra grande mudança que a gente vai mostrar na demo, que acho que finalmente vai rolar, a gente pensou num contrato também diferente em relação à antiga change. Tá? A antiga change era muito limitada a itens como um todo, adição de itens, remoção de itens, e o que a gente pensou agora é comunicar a change de sessão do pedido. Tá? Então, nesse primeiro momento, sim, a gente vai estar tratando itens, tá? Mas a nossa ideia no futuro é que a gente possa evoluir, poder suportar, por exemplo, alteração de endereço, alteração de pagamento, sem ter nenhuma breaking change de contrato. Né? Então, a gente pensou justamente nesse contrato para facilitar essa evolução. E por último, né, muito importante também, comunicação mais clara da nossa UI. Tá? Tanto no admin, que de quem está solicitando a change, quanto do shopper que recebe o e-mail, né, de notificação. Enfim, todo esse processo a gente está tentando deixar muito mais claro para o entendimento de todo mundo como um todo e deixar, né, a experiência consistente na visualização. E é justamente isso que o Wagner vai mostrar. Né? Infelizmente, por problemas técnicos, a gente não vai conseguir mostrar isso no momento, mas, a princípio, a gente criou uma interface consistente que ela integra tanto o admin, que o operador está fazendo as alterações no pedido. Essa visualização ela fica consistente tanto para o admin quanto para o shopper. Então, diminui a ambiguidade das informações. Quando o operador vê essa informação no admin, ele consegue também validar se essas informações do shopper e para o e-mail também que o shopper recebe em toda alteração que acontece no pedido dele. Então, conforme as alterações vão sendo feitas no pedido, o shopper vai recebendo esse e-mail e essas alterações elas já ficam consistentes em toda essa cadeia de alterações. Né? Justo. É uma pena que a gente não conseguiu mostrar aqui pelos problemas técnicos, mas basicamente a nossa ideia toda era ilustrar para vocês como funciona esse processo de visualização, certo? Primeiro alterando no admin e tal, e depois partir para a parte de API, tá? E mostrar todo como é que funciona esse processo de fato, né? Com pouquíssima informação agora, como só o ID do item, a quantidade, né? A gente consegue demonstrar toda essa change sendo aplicada, tá? A gente também tem umas vantagens em relação a itens pesáveis, tá? A gente tem muito aquele desafio de... dá para comparar com o antigo contrato, né? A gente tem muito aquele desafio de... Tá, comprei uma picanha online, sou um mercado. A picanha está cadastrada com 1 kg no meu e-commerce. Quando o separador ele vai de fato pesar esse item, nunca vai dar 1 kg, né? E comunicar isso era um desafio incrível para a gente no antigo contrato. Tá? Então o que a gente tentou fazer foi justamente prover os campos necessários e a comunicação necessária, né? Todo esse contrato para poder suportar essa operação. Né? Enfim, basicamente isso. Em relação à API também, uma coisa que a gente queria mostrar para vocês era como é que a gente consegue incorporar a funcionalidade de Change como uma coisa nativa da plataforma. Tá? Durante o nascimento da antiga Change, a gente sempre tratou essa operação como um apêndice da operação. Tá? O apêndice do pedido como um todo. Então, a gente via a seção de itens originais desse pedido, né? E quando alguém solicitava alguma alteração dele, a gente via que tinha um apêndice, né? Não era tratado como alteração de fato, né? Dentro do nosso pedido como um todo, e sim uma diferença em cima de diferença, né? Era difícil visualizar qual era o estado final daquele pedido, principalmente no cenário que a gente precisa alterar milhões de itens dentro de um pedido, né? Então, assim,
Isso também veio para mudar nesse novo contrato. A gente pode juntar para trocar ideia depois, mostrar o computador de fato com a demo funcionando, mas a ideia era justamente essa, tá? Eu acho que Sim. pode mostrar. Acho que a grande evolução dela é a gente não tratar mais só adição e remoção como era, né? A gente consegue ajustar o valor de um produto, consegue vincular o que foi alterado, né? Eu comprei A, estou substituindo por B, eu consigo ter esse vínculo. Então a gente evolui muito na comunicação com o cliente. A gente consegue deixar muito claro para o cliente, porque fiz um pedido do supermercado de 60 itens, deu R$200 e agora tem 160. Falou, da onde que saiu esses R$40, assim, de quais alterações? Isso é uma evolução sensacional, assim, para o shopper. Exatamente. A gente sentia muita falta desse histórico de mudanças, né? Por exemplo, o operador que recebeu a reclamação do call center e ia entrar naquele pedido ali para saber o que aconteceu, ele tinha dificuldade de entender o que se passou por causa dessa falta de histórico, né? Então, com a nova Change, a gente vai ter uma API especialmente de histórico para a gente saber tudo o que aconteceu, tá? Tanto em termos de quem pediu a alteração, que é o integrador, como que de fato aconteceu por debaixo dos panos, né? Então, muitas vezes a gente precisa solicitar o cancelamento de parte da transação ou criar uma nova transação. E agora a gente vai estar trazendo isso também, tipo, dentro dos nossos contratos, né? O que realmente aconteceu além do que foi pedido. Isso facilita a comunicação de e-mail, admin, enfim. Fica muito mais fácil entender o pedido como um todo, né? Perfeito. E daí fala um pouco sobre como eles podem usar e testar. Você quer falar? Coloca o slide do que a gente Boa, tem. esse aí tem. Achei que já perdi os slides. Isso, Boa. Então, assim, como é que a gente faz hoje para estar instalando uma nova change em contas, tá? Da Vertex? A gente está quase no processo de Open Beta, tá? Então, está praticamente disponível para todo mundo que puder fazer pelo onboarding. Enquanto a gente não tem isso, a gente dá muita força para que vocês chequem a documentação, tá? A gente teve muitas mudanças, tanto em termos de interface, quanto de e-mail, quanto de API, tá? Então, isso muda toda a cadeia do processo como um todo, né? Então, a gente recomenda fortemente que vocês vejam para ver se está compatível com a operação de vocês, tá legal? E estando tudo certo, né? Viram que tem o fit com a operação, abra um ticket para o time da Vertex, tá? A gente vai analisar e instalar especialmente no Workspace que vocês têm, se vocês tiverem algum Workspace para teste, ou em alguma conta particular para vocês começarem a usar, tá? Uma outra coisa importante é que a gente vai ter um e-mail bem específico de Change V2, tá? Então, se vocês de fato quiserem customizar uma coisa do layout, botar uma coisa mais específica, entra no e-mail do Message Center, tá? Em relação ao Change V2, a gente tinha para mostrar também, mas não conseguiria. Todo mundo que for utilizar a nova Change, é importante que veja o e-mail que foi criado, por conta de terem algumas customizações específicas da loja de vocês que tem que ser colocada dentro desse e-mail para que ele funcione 100%. A parte de layout dele já está toda configurada, mas questão de host, de direcionamento para a página de pedido, é importante que seja customizada ali dentro do template de e-mail, né? Então, e esse template de e-mail também ele é bastante flexível ali para adicionar seções diferentes e tudo mais, baseado no novo contrato que está bem mais completo também na API. Né? Boa, perfeito. E aí, por fim, tendo testado corretamente, aí é começar a usar de fato, né? A gente recomenda com muita força que a gente sempre teste em conta de teste antes, né? Então, vocês têm um ambiente de teste, um ambiente de teste, ou testem pedido de teste, tá? Antes, de fato, de começar a usar em produção. Acho que é só legal você falar um pouco também da compatibilidade do Change V1 com o Change V2. Ah, perfeito. Então, a gente sabe que a operação como um todo é muito complexa, né? A gente tem camadas de integração que já estão plugadas no Change antigo, tá? E a gente sabe que pode ter lojas que usam o Change antigo e querem eventualmente usar o novo Change, tá? A gente consegue concorrer a essas duas operações, certo? A gente só separa por pedido. Então, se o pedido já teve um antigo Change, a gente não permite um novo Change e vice-versa, né? Mas dentro de uma conta já é possível executar as duas operações. Boa. Eu acho que daria para abrir para pergunta, né? Já que a gente não vai conseguir fazer. Se alguém tem alguma dúvida? Tem. Legal. O microfone aqui, ó.
Alô, alô. Uma limitação, não é limitação, mas uma parte que tinha no change anterior era a questão do pagamento, que só poderia, agora eu vou lembrar mais ou menos, mas só poderia trocar o produto se ele fosse do mesmo preço, se ele fosse parecido, se não afetasse a compra ou se não tivesse ainda sido pago o valor da compra. Essa parte, ela continua com as mesmas regras ou ela teve mudanças nesse sentido de pagamento mesmo, do cliente ter que ir lá interar com o pagamento ou ele receber um crédito de volta? Como é que fica essa parte? A gente vem feito algumas evoluções na nova change, tá? Então, por exemplo, algumas limitações como não permitir change em pedidos que já foram capturados, agora mudou, tá? A gente está permitindo fazer o refund da operação e a gente também na nova change está permitindo novos meios de pagamento customizados, tá? Então, se você tem um tipo de pagamento promissória que você integra por fora, enfim, a gente permite isso via configuração. Mas de formas gerais, a gente está mantendo as mesmas regras. A gente só abriu um pouco para permitir isso de executar change em pedidos que já foram capturados e esses novos pagamentos customizados também. Uma continuação, mais ou menos, da pergunta dele a respeito de promoções do carrinho. Se eu tinha, por exemplo, um carrinho com uma promoção que era ativada a partir de uma determinada faixa, e daí pegar o exemplo da picanha, ela desceu de 1 kg para 900 gramas, então ela não chegaria nessa faixa de preço. Como é que fica a questão de promoções nesses carrinhos alterados? Essa é uma boa pergunta. A gente decidiu na Change V2 de não trazer imediatamente o recálculo de promoção, tá? Mas a gente hoje comunica na Vetex promoção a partir das price tags dos itens, né? Então, sempre que tem uma promoção aplicada no processo de compra, a gente tem ali a comunicação do pedido mesmo, falando de JSON do pedido, né? O valor de cada promoção, né? O ID dela, enfim. Na Change V2, apesar de não recalcular automaticamente, a gente permite a alteração de price tag de um item, tá? Então, se eventualmente você quer comunicar uma promoção no processo de change, você faz uma change desse item, comunicando a price tag específica da promoção que você quer. E isso é um processo mais customizado via API hoje, tá? Pela interface, a gente não está levando nesse primeiro momento. Acho que tem mais uma pergunta ali, ó. Daqui, desculpa. Dúvida. Com relação a cancelamento parcial, vai ter um deadline para que esse cancelamento aconteça? E vamos supor que foi feito cancelamento parcial desse pedido, né, depois da captura. Esse processo de devolução, estorno de valores, que acho que era o ponto que você estava falando agora, isso vai ser automático? Eu vou tentar responder pelo que eu entendi. Se eu estiver indo na linha errada, você me corrige, tá? Mas basicamente, sim, a gente vai conseguir suportar isso, tá? Uma vez que a transação foi capturada, antes a gente tinha uma trava porque a gente tentava solicitar a gente chamava isso de cancelamento, um estorno, né? Que é diferente de um refund que a gente tem dentro da plataforma. Então até o Shimmer está aqui com a gente, que ele que permitiu isso acontecer hoje, mas basicamente a gente vai permitir sim, tá? Então, por exemplo, você configurou um meio de pagamento com captura automática depois de X tempo, tá? Isso era o limitador que a gente tinha, que agora a gente não vai ter mais, porque a gente permite esse refund mesmo depois dessa captura. Então, mesmo para o cenário de parcial, a gente vai estar permitindo também. Olá. Para mudança no pedido, dentro da régua do order flow mesmo, né? Ready for handling, start handling e handling, onde eu consigo ter esse range de mudanças? Se eu consigo fazer isso mesmo no estágio de handling, ou após isso, ou ainda dentro do critério desses 3 fases do order flow? Nesse primeiro momento, a gente está mantendo as mesmas regras de antes, né? Então, se você é o seller que está, de fato, executando esse pedido, a gente vai permitir a alteração no estado de handling, tá? E se você é um marketplace, é no payment approved, tá? Pagamento aprovado. A gente pensa em rever isso também no futuro próximo, tá? Porque, basicamente, tirar essa regra baseada no status e sim em outras coisas que estão relacionadas ao pedido com o próprio pagamento, tá? Mas a gente pensa em alterar no futuro próximo. Eu acho que o nosso tempo está acabando, tá? Mas a gente também está no booth lá do OMS
fazendo uma demo de change e essa funciona. Então, se vocês quiserem ver o produto funcionando, basta chegar lá, a gente mostra para vocês. Inclusive, sou eu que vou estar lá agora. Então, qualquer dúvida, apareçam lá que a gente demonstra tudo certinho para vocês, tá? Obrigado, pessoal. Desculpem os imprevistos aí. Muito obrigado.